Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e hoje nós vamos falar sobre alimentação. E eu já começo com uma pergunta para você que está nos assistindo. Você já ouviu falar sobre a nutrição esportiva? Para quem ela é indicada? A partir de quantos anos? Para responder essas e outras perguntas, nós convidamos pela primeira vez no programa Estilo de Vida o nutricionista José Carlos. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor. Bom dia. Segunda-feira a gente já começa em grande estilo, né? Falando sobre a alimentação esportiva, que tem tudo a ver também com a atividade física, né? Isso, exatamente. Agora, a gente está curioso para saber sobre essa nutrição esportiva. O que é exatamente esse termo? Bem, a nutrição esportiva ela é uma ciência nova que está sendo inserida cada vez mais no âmbito do estilo de vida das pessoas. A nutrição esportiva ela sempre foi focada para atletas, há um tempo atrás. Então, foram muitas pesquisas em relação ao desempenho dos atletas, sobre algumas modalidades que tinham uma melhor recepção de alguns alimentos que forneciam determinado desempenho. E a nutrição esportiva, com a mudança do estilo de vida das pessoas, que é buscando uma melhor qualidade de vida, a nutrição esportiva começou a ganhar um campo maior nessa área dos praticantes de atividade física, né? Porque a gente separa por grupos praticantes de atividade física dos atletas em si que buscam, na verdade, aquele objetivo como forma de vida em si, né? Como profissão. Então, qualquer pessoa que busque essa melhor qualidade de vida pode estar se alimentando dessa forma, com essa nutrição esportiva? Pode. O praticante de atividade física, quando ele começa a ter uma nova alimentação, então os resultados começam a aparecer, né? Então não adianta um indivíduo comum começar a praticar atividade física e manter-se na mesma alimentação, devido a não apresentação de alguns resultados que fazem com que o indivíduo desista de prática de atividade física. Então, a associação de atividade física e alimentação torna-se muito viável no sentido de ampliar tanto o conhecimento do indivíduo para o desenvolvimento das suas habilidades motoras e também como forma de objetivo, no caso de uma perda de peso ou em alguns adolescentes ou alguns jovens que buscam muito um ganho de massa muscular, que é o que está em evidência hoje em dia. A gente estava falando, inclusive, que as crianças também podem ter essa alimentação diferenciada, né, José? Isso, é assim, as crianças estão muito ligadas a equipamentos eletrônicos, né? Então, acaba que a obesidade infantil foi já estabelecida, e aí essas crianças que estão tentando fazer uma atividade física podem ter uma melhor alimentação também associada. Quando se tem uma melhor alimentação associada à atividade física, com certeza esse nível de obesidade começa a diminuir, né? Então as crianças começam a ficar mais ativas e têm mais disponibilidade para o estudo, a sua habilidade de motor, a sua habilidade, enfim, o desempenho geral, principalmente, né? Nos estudos, né? Então a alimentação ela consegue, junto com a atividade física, proporcionar uma melhor qualidade para essas crianças que estão muito associadas a jogos eletrônicos e equipamentos eletrônicos. Hoje em dia a gente costuma ver crianças aí deixando de lado as brincadeiras de rua, lembrando um pouquinho aí do nosso passado, realmente tendo esse contato mais próximo com essas ferramentas digitais, né? E aí a gente viu que a gente pode adaptar essa alimentação também para as crianças. Agora, essa nutrição esportiva, ela segue também essa questão do treino, da rapidez do treino, por exemplo, uma pessoa que está iniciando, uma pessoa que já está no nível intermediário e outra que já está no avançado, ela tem essa diferenciação? Vai mudando e sofrendo alterações nos pratos, na dieta dessa pessoa? Isso, vai sim. A pessoa que começa a praticar atividade física, a gente chama de nível para iniciante, né? Então a alimentação ela começa a ser modificada de acordo com a necessidade daquele momento, né? Daquela avaliação.
quando ela passa por uma anamnese dentro do consultório, então a gente identifica quais são os erros de alimentação que ela tem, né? Porque ela está iniciando, então a gente começa a mostrar para ela primeiro os erros que ela está cometendo, né? Em seguida a gente começa a explicar quais são os alimentos que são importantes para um melhor desempenho dela, para diminuir aquela fadiga, que é aquele cansaço que faz com que as pessoas com 2, 3 dias de atividade física acabam desistindo de praticar, porque apareceu cansaço, apareceu dores musculares, apareceram várias outras consequências. Então, a alimentação do iniciante ela é um pouquinho mais, digamos que, energética, com o propósito de deixar a pessoa um pouquinho mais, de forma mais alerta, na verdade, mais com força de vontade. Tem mais energia, né, para desempenhar as atividades. Para desempenhar as atividades. Agora, a gente vai entender um pouquinho mais a respeito dessa nutrição esportiva, José, na nossa tela interativa. Por isso, eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar a nossa tela interativa número 2, que aí a gente vai acompanhar essa evolução dos pratos, como que se caracteriza essa alimentação. E apareceu aqui na nossa tela interativa falando sobre essa nutrição básica, ou seja, para os iniciantes. O nosso primeiro tópico fala sobre as fontes de carboidratos, que são cereais, frutas, massas, batatas, mandioca e pães. Isso deve conter na alimentação de uma pessoa que está buscando ter essa melhor qualidade de vida, José? Bom, a principal fonte de energia para não só quem inicia, mas para quem faz uma atividade física, são os carboidratos, né? Que justamente a batata, a mandioca, os pães e os cereais na forma geral. Porque é o carboidrato que vai transformar-se em energia, que é a glicose, né? Que a glicose fica estocada na forma de glicogênio a nível muscular e a nível hepático. E conforme ele vai praticando a atividade, esse glicogênio vai sendo utilizado, né? Então, por isso que é fundamental a alimentação de quem pratica atividade física, a base ser o carboidrato, tá? Carboidratos que proporcionam uma melhor digestão, a gente costuma colocar carboidratos ricos em fibras, né? Que proporcionam uma melhor digestão também, e carboidratos que dependendo do quadro também, de baixo índice glicêmico. Por quê? Os praticantes de atividade física, eles é de um grupo geral. Nós temos diabéticos, nós temos hipertensos, então tem certos alimentos que nós temos que verificar o índice glicêmico para poder recomendar para aquele determinado paciente, né? Ou praticante de atividade física. Agora, esses carboidratos que você mencionou a respeito das fibras, são os integrais? Isso, a gente chama de os alimentos integrais ou funcionais. Então, eles proporcionam, além da nutrição em si específica, algo a mais, que é o funcional. Então, o funcional seria uma melhor digestão daquele determinado alimento. Agora, você falou sobre a importância do carboidrato numa alimentação de uma pessoa que faz atividade física, seja de forma mais intensa ou moderada. Mas o que muitas pessoas estão fazendo hoje é retirando totalmente esse carboidrato, porque fala que engorda, que sem esse carboidrato a gente vai conseguir essa perda de peso mais rápida. O que a gente pode falar para as pessoas que fazem isso? Quais são as consequências que essa pessoa pode ter se ela excluir totalmente o carboidrato da sua dieta? Bom, o que está acontecendo? A retirada do carboidrato, na verdade, ela acontece para quem não é retirada total do carboidrato. Os atletas em si que trabalham com fisiculturismo, a gente faz um trabalho de retirada de carboidrato aos poucos a nível de competição. Então, a gente vai diminuindo essa fonte de carboidrato para poder ter uma definição melhor da musculatura. E assim, essas pessoas comuns que fazem atividade física tentam retirar da mesma forma, porém, por trás tem todo um cálculo para poder aquele atleta não se sentir mal, né? Então, a gente vai reduzindo o carboidrato do atleta que pratica fisiculturismo. As pessoas praticando atividade física, a gente não pode retirando dessa forma, porque ela necessita dessa fonte energética principal. Porque a ausência de carboidrato, ou seja, a ausência de glicose, ela vai prejudicar toda a estrutura fisiológica do organismo. Primeiro porque a glicose ela é utilizada a nível cerebral. O cérebro precisa de glicose para poder realizar suas funções. E o praticante de atividade física que diminui o carboidrato acaba sentindo dor de cabeça. A gente chama o quadro de hipoglicemia. A glicemia diminui muito
E aí o paciente ou o praticante de atividade física, ele entra num quadro de hipoglicemia. Então, acaba que ele passa mal, e dependendo do nível de gravidade, ele pode sofrer uma queda e causar alguma lesão a nível craniano, né? Dependendo da queda. Algumas pessoas também ficam até fatigadas, né? Cansadas, não conseguem realizar as atividades devido à falta desse nutriente, é um combustível, na verdade. O carboidrato é a peça fundamental para desempenhar alguma atividade física. Porém, ela já, como a população está pegando algumas dicas daqui e dali de atletas, então está querendo utilizar na sua forma de vida comum. Então não é por aí, na verdade, fisiculturista, atleta, o trabalho é de uma forma, é específico, é todo um cálculo feito, né? E já os praticantes de atividade física, a gente também faz essa avaliação, porém não fica reduzindo tanto o nível de carboidrato assim. Agora, a nossa tela interativa, José, está falando também a respeito das proteínas. Quais são as fontes de proteínas que a gente tem? As principais fontes de proteína são de origem animal, que a gente considera as carnes, tanto branca como vermelha, carne de frango, carne bovina e leites e derivados, e em si o ovo, que está bastante em evidência, né? Porque a quantidade de proteína do ovo ela é muito elevada, cerca de 12 gramas por 100 gramas. Então, é uma quantidade significativa de proteína. E a proteína, na verdade, ela é uma peça fundamental na constituição de tecido muscular. Porque quando quem faz musculação, ela proporciona um atrito muscular e as fibras musculares precisam ser regeneradas, ou seja, precisam ser reconstituídas. E a proteína é a principal peça para a reconstituição dessas fibras musculares. Então, a proteína ela constitui tecido e aí é por isso que ela é muito utilizada para quem pratica musculação. Agora que na região amazônica, a gente tem uma particularidade que é a respeito dos peixes, né? A gente gosta muito, principalmente os nossos ribeirinhos, caboclos mesmo, não deixam de lado o peixe. Ele é indicado também para quem quer ter essa reconstituição muscular e até mesmo ganhar massa muscular? Isso. O peixe, carnes e ovos, eles têm uma quantidade muito elevada de proteínas. A nossa região, a gente tem o prazer, né, de ter essa gama de peixes variados, esse privilégio. Então, assim, a quantidade de proteína do peixe também, ela é bem significativa, né? Porém, ela não é muito utilizada a nível da região por conta do preparo. Então, o estilo de vida de quem pratica uma musculação eles querem um pouquinho a coisa mais fácil. Então, a principal coisa que é mais fácil seria cozinhar um ovo para adquirir a proteína, né? Porém, a gente sabe que assim alguns alimentos acabam que enjoando, né? Alguns pratos, e aí o peixe ele é recomendado sim para quem está fazendo musculação ou atividade física, devido à quantidade de proteína significativa. Alternar os alimentos essa questão muito importante também, né? Porque senão vai acontecer isso, a gente vai acabar enjoando e a gente não vai conseguir obter aquele resultado positivo, né, José? Isso. Agora eu vou pedir para a nossa produção colocar na nossa tela interativa número 3, que a gente vai falar de outros nutrientes, outras substâncias que nós precisamos e muito para o bom funcionamento do organismo. A nossa tela interativa está falando sobre as fontes de lipídios. Para que servem os lipídios, José? Bem, os lipídios eles também são fonte de energia, assim como os carboidratos, eles são os lipídios são substâncias que fornecem energia ao organismo. Porém, a quantidade calórica do lipídio é muito maior que o carboidrato. Enquanto que 1 grama de carboidrato equivale a 4 quilocalorias, 1 grama de lipídio equivale a 9 quilocalorias. Então, as pessoas associam muito a lipídios a ganho de peso. Não está totalmente associado a ganho de peso, porque nós precisamos dos lipídios como fonte energética e também na participação hormonal do sistema imunológico. Então, ele tem uma função muito importante no organismo. Bom, José, a gente vai fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas nós vamos para um intervalo rapidinho, porque ainda tem muita coisa para a gente falar aqui sobre nutrição esportiva. Se eu fosse você que está nos assistindo nesse momento, não sairia daí, gruda na tela do Amazon Site, também pega o seu celular para enviar as suas perguntas e questionamentos. Anota o nosso número, 92, código de Manaus, 981 11 45 12. O intervalo é rapidinho, a gente já volta. Até lá.